Meu irmão, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos mais uma vez para orarmos e buscarmos a presença do Senhor. Hoje no 28º dia da nossa campanha de oração e jejum. Começamos dia 22 de março, vamos até o dia 30 de abril. 40 dias buscando o socorro de Deus para a nossa família, para a igreja e para o Brasil e as nações. Cremos que o nosso Deus, onipotente, onipresente, onisciente, está no controle de toda esta crise, de toda esta confusão. Por isso a nossa esperança está no Senhor. E hoje eu quero meditar com você sobre a oração fake. E por isso vamos ler em Ezequiel, capítulo 22, verso de número 28. Os seus profetas cobrem isso com cal, tendo visões falsas e predizendo mentiras. Dizem, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. O povo da terra pratica extorsão e anda roubando, fazem violência aos pobres e necessitados, e injustamente oprime os estrangeiros. Verso 30. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Queridos, neste texto, Deus, através do profeta Ezequiel, estava trazendo uma advertência para o povo de Israel e os seus líderes sobre a vida falsa e a oração falsa que eles estavam fazendo a Deus. Nesse período de fake news, onde nós desconfiamos de tantas coisas anunciadas na internet, na televisão, sobre as fakes, sobre as notícias falsas, nós precisamos nos preocupar se a nossa vida também não está sendo um fake, se a nossa oração diante de Deus não está sendo um fake. E aqui nesse texto, somos advertidos sobre 3 aspectos da oração fake. Em primeiro lugar, a oração fake nasce num coração falso. Verso de número 12 do mesmo capítulo 22 que nós lemos, o Senhor diz assim: mas de mim você se esqueceu, diz o Senhor Deus. No verso 2, Deus denuncia que a vida deles estava cheia de violência e homicídios. Deus chama Jerusalém de cidade sanguinária. Verso 6, eis que os príncipes de Israel, cada um segundo o seu poder, nada mais intentam a não ser derramar sangue. Verso 9, em seu meio há homens que dizem calúnias para derramar sangue. O que predominava naquela sociedade era o ódio, a inveja, a ira, a lei do mais forte para tirar vantagem. E depois eles iam orar. Segundo lugar, predominava a idolatria. Cada um tinha um ídolo diferente. Eles copiaram o modelo dos ídolos das nações pagãs que habitavam a terra de Israel antes deles ocuparem a terra da promessa. O verso 3 diz assim: assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Você se tornou culpada pelo sangue que derramou e está contaminada pelos ídolos que fabricou. Verso 7, em seu meio desprezam o pai e desprezam a mãe. A crise familiar. Será que estamos vendo isso nos nossos dias? Como pode alguém orar a Deus, dizer que está orando de uma forma correta, se despreza seu pai, se desrespeita a sua mãe, se não cuida da sua família? Em quarto lugar, eles não tinham misericórdia no coração nos seus relacionamentos. Verso de número 7. Praticam extorsões contra o estrangeiro e são injustos com o órfão e a viúva. Quinto lugar, eles desprezavam a adoração ao Senhor. Verso 8 diz assim: você desprezou as minhas coisas santas e profanou os meus sábados. No verso 9, o profeta denuncia: em seu meio comem carne sacrificada nos montes e cometem perversidade. Isto é, eles queriam adorar a Deus ao modo deles, do jeito que eles queriam.
Em sexto lugar, o profeta denuncia que eles viviam em imoralidade e prostituição. Verso 10, em seu meio, homens têm relações com a mulher do próprio pai e abusam da mulher. Verso 11, um comete abominação com a mulher do seu próximo, outro contamina vergonhosamente a sua nora, e outro abusa da sua irmã, filha de seu pai. Coisa triste. Será que isso está acontecendo hoje nos nossos dias? E depois alguém vai praticando essas atitudes, vai orar e buscar a presença de Deus. Essa não é uma oração fake? Em sétimo lugar, a desonestidade nos negócios e nos empreendimentos. Veja o verso 12. Em seu meio aceitam suborno para derramar sangue. Você emprestou com usura e cobrou juros. Você explorou o seu próximo com extorsão. Aqui Deus está tratando dos nossos empreendimentos, do comércio, da indústria, das relações comerciais ou industriais, dos serviços. Tudo faz parte da nossa vida espiritual. Nós não temos duas vidas, uma vida religiosa, que a gente deixa na igreja, e uma vida profissional que a gente realiza lá na nossa empresa, lá no nosso local de trabalho. Nós só temos uma vida, que é a vida cristã. Em segundo lugar, a oração fake cresce na hipocrisia de líderes. Escutem bem, não só o povo vivia uma vida errada, mas os líderes apoiavam a atitude errada do povo. Deus denuncia aqui que os profetas conspiravam para o mal. Se você ler o verso de número 25, diz assim: há no meio dela uma conspiração dos seus profetas. Como um leão que ruge, que arrebata a presa, assim eles devoram pessoas, se apossam de tesouros e coisas preciosas, multiplicam as viúvas no meio dela. Isto é, os profetas, eles profetizavam mentira, acobertando o pecado do povo para tirar vantagem do povo. Em vez de corrigir o povo, eles aproveitavam o pecado deles para tirar vantagem. Segundo lugar, os próprios sacerdotes transgrediram a lei. Se você ler o verso 26, diz assim: os seus sacerdotes transgridem a lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem distinção entre o santo e o profano, e não ensinam a diferença entre o puro e o impuro. Não respeitam os meus sábados, e assim sou profanado no meio deles. Deus está dizendo que o próprio sacerdote se tornou um transgressor, um apoiador da oração fake, porque a própria oração do sacerdote era fake. Terceiro lugar, a Bíblia diz que as próprias autoridades, os próprios líderes se tornaram corruptos. E aqui está falando do rei, está falando dos seus ministros, está falando de todas as autoridades civis. O verso de número 27 diz assim: os seus líderes no meio dela são como lobos que arrematam a presa para derramarem o sangue, para destruírem vidas e ganharem lucro desonesto. Queridos, como nós podemos orar uma oração verdadeira se eu, como líder, estou tendo atitudes desonestas? Como eu posso proclamar oração na minha cidade, no meu estado, no meu país, se eu, como líder, sou o primeiro a agir de maneira falsa diante de Deus? E Deus está dizendo: vocês, em vez de repararem as brechas, os buracos das muralhas da cidade, vocês simplesmente passaram cal, vocês disfarçaram. Em vez de trazer o povo para o arrependimento, vocês estão apenas maquiando, vocês estão apenas passando um cal para enganar. Deus tem uma palavra direta para nós, porque se os nossos filhos, se a nossa família, ou se as ovelhas estão erradas, eu como líder, eu como pai, não posso ser conivente com o pecado deles, porque senão a minha oração é uma oração fake. E além de tudo isso, a minha atitude estará apoiando a oração deles e a vida falsa deles. E isso produzirá derrota diante do Senhor. Outro detalhe importante:
é que os artifícios religiosos eram usados para encobrir a oração fake. Olha o que o texto diz no verso 28. Tendo visões falsas e predizendo mentiras. Assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tenha falado. Tenha muito cuidado com quem você tem como seu companheiro, quem é seu guia espiritual, a quem você está seguindo. Observe a vida desse líder, desse pastor, dessa pessoa que te aconselha, porque ele pode estar dando palavras falsas, visões falsas que te agradam só para destruir a tua própria vida. E muitas vezes são orações falsas, são profecias falsas, reprovadas por Deus. E a terceira coisa que nós aprendemos sobre a oração fake é que a oração fake não vale nada diante de Deus. Não produz nenhum resultado. Em primeiro lugar, a oração fake, ela confirma a reprovação divina. O verso 30 diz assim: procurei entre eles um homem que restaurasse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra para que eu não a destruísse. Mas não encontrei ninguém. Entre todos aqueles líderes, profetas, sacerdotes e autoridades civis, Deus está dizendo: eu não encontrei ninguém, porque todos têm uma vida falsa. Deus está olhando para o Brasil, para a minha vida e para a sua vida. Será que Ele vai encontrar verdade na nossa vida, na nossa oração, para fazer o milagre que nós estamos precisando, tanto na nossa família, como na igreja, como na nossa nação? Segundo lugar, a oração fake não restaura a vida espiritual. O texto diz: procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim. Não encontrei ninguém. Isto é, eles oravam e as muralhas continuavam caídas. Eles oravam e o milagre não acontecia. Por quê? Porque a oração deles era falsa e não era ouvida por Deus. Terceiro lugar, a oração falsa não impede o juízo divino. E se você ler o verso de número 31, fica muito claro quando Deus diz: por isso derramarei sobre eles a minha indignação, e com o fogo do meu furor os consumirei. Farei cair sobre a cabeça deles o castigo que os seus atos merecem, diz o Senhor Deus. Se você ler os versos de número 17 até o verso número 22, mesmo capítulo 22 de Ezequiel, Deus compara Israel como prata misturada com escória e com outros metais sem valor. Então Deus diz que Ele vai pegar Israel e vai colocar no forno e vai aquecer com o seu fogo. E assim como o fogo derrete a prata e derrete a escória e os outros metais que não prestam, então Ele faria assim com Israel, para que tirasse de lá a verdadeira prata que o Senhor queria. É por isso que diante de Deus só cabe o caminho da humildade, da sinceridade e do arrependimento. Que a tua oração hoje não seja uma oração fake, mas seja uma oração verdadeira, de prostração diante de Deus, para que Ele faça um milagre na sua vida. Vamos orar juntos? Em nome do Senhor. Pai, em Teu nome, eu te apresento, Senhor, Teu Filho que ora comigo agora. Que a Tua bênção esteja sobre a vida dele. Senhor, tira da nossa vida tudo que for falso. Senhor, tira da nossa vida tudo que não Te agrada. Nesses 40 dias de oração e jejum, hoje é o 28º dia, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor, que a minha oração e que a oração do Teu Filho não seja uma oração falsa, uma oração fake, mas, Senhor, testa as nossas palavras. Como disse o salmista Davi, sonda-nos, Senhor. Sonda o nosso coração, a nossa alma, e tira de nós, Senhor, todo caminho ruim, tudo que não Te agrada. Nós nos humilhamos, nós nos arrependemos, Senhor, e queremos, meu Pai, buscar a Tua comunhão, a Tua presença, a Tua vida em nós. Nós Te amamos, Senhor, e queremos Te amar de todo o nosso coração
de toda a nossa alma, com toda a nossa força, meu Pai. Ouve a nossa oração e responde, Senhor. Deus, que no meio dessa epidemia, que nós não sabemos qual a razão desta crise generalizada no mundo todo, mas eu quero te pedir, Senhor, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja, tem misericórdia da nossa família, tem misericórdia, Senhor, dos órfãos, das viúvas, tem misericórdia do necessitado, Senhor, daquela pessoa que não tem a quem recorrer, a não ser o Senhor. Então, meu Pai, estende as tuas mãos e realiza em nós, Senhor, o milagre que nós estamos precisando. Perdoa os nossos pecados e nos dá a tua bênção, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe, permaneça firme com o Senhor. Amanhã voltaremos juntos para orar. Continue assistindo os cultos online da igreja. E eu também quero te convidar, entre no nosso canal no YouTube, se inscreva, ative lá o sininho para receber as notificações e juntos vamos vencer, em nome do Senhor Jesus.